Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago uma dica super legal, super interessante, para que vocês possam utilizar nas suas aulas de Educação Física. Bem, o tema da nossa dica hoje é o feedback nas aulas de educação física, né? Como você pode utilizar esse instrumento durante as suas aulas, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental ou também no ensino médio. Antes de começar essa dica, eu peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e todos os nossos conteúdos. Isso vai ajudar muito para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para você, professor de educação física. Bem, o feedback é um instrumento, né, avaliativo que vai exercer um papel muito importante nesse processo de regulação durante o processo todo de ensino-aprendizagem. Por quê? Vai fornecer de forma contínua aquelas informações que o estudante precisa saber para que ele possa perceber o quão distante ou próximo ele já está ou se encontra dos objetivos almejados, né, das habilidades que ele precisa desenvolver ao longo aí do seu ciclo de escolarização. O feedback nada mais é do que uma resposta dada a um estímulo que acontece anteriormente, e aí nós vamos entender que é uma maneira de avaliar. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o feedback é mais um dos instrumentos de avaliação que nós podemos utilizar nas nossas aulas de educação física. Esse feedback, ele pode ser um feedback intrínseco, que vai estar diretamente ligado aí aos órgãos de sentido, a ser, a perceber, a se orientar durante a execução de algum movimento, isso por parte do próprio estudante. Já o feedback extrínseco, ele vai muito mais ser relacionado ao professor, à prática pedagógica do professor, às orientações, ao professor que vai estar muito diretamente ligada ao que o aluno, ao que o estudante faz nas aulas de educação física, aos movimentos corporais, às práticas corporais que ele vai realizar. O feedback que a gente chama de concorrente é aquele que o professor faz de forma concomitante. O aluno, numa atividade teórica, prática, ele vai realizar as atividades, realizar os movimentos, realizar as práticas corporais, e o professor vai orientar, corrigir, ressaltar algum desses movimentos, dos exercícios que ele vai fazendo ao longo da aula. Já o feedback terminal é aquela proposta de feedback onde o professor, ao término da aula, seja uma aula conceitual cognitiva, uma aula prática, ele vai dar um feedback. Tá? Dependendo do instrumento que ele vai utilizar naquela aula, o feedback pode ser um complemento ou até mesmo a avaliação principal daquela aula ao término das atividades. Nós entendemos de forma muito geral que o feedback ele pode ser positivo quando o professor faz os elogios, quando o professor orienta de uma forma positiva a realização das tarefas. E esse feedback também pode ter uma conotação mais negativa, quando o professor, quando o estudante está realizando uma prática de educação física, uma prática corporal, o professor, ao invés de orientar essa prática, ele vai dar o feedback sempre negativo, né? Reforçando sempre o erro do estudante. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, partindo aí do pressuposto que o feedback é um instrumento muito direto, né? Um instrumento que o professor vai utilizar de forma muito persuasiva nas suas aulas, e aí você vai ter essa distinção de como é esse feedback, é muito mais positivo ou o feedback mais negativo. Nesse sentido, o feedback ele pode ser utilizado de diversas formas. Nas atividades cognitivas, então, o professor vai fazer uma aula teórica cognitiva, onde o estudante vai ter que realizar uma habilidade de cunho mais cognitivo, então, o professor vai dar aquele feedback no final de uma prova escrita, no final de uma atividade, onde o aluno vai ter que, individualmente ou em grupo, realizar alguma tarefa de ordem mais cognitiva. Esse feedback ele pode ser imediato, como forma de um manuscrito, de um conceito, de uma nota. Também esse feedback ele pode e deve ser muito realizado nas atividades práticas. Então, concomitantemente à prática, ou ao final, numa roda de conversa, o professor fazer
e dar um feedback individual ou coletivo do que os estudantes realizaram naquela prática pedagógica que foi proposta dentro da aula. E o feedback também pode e deve ser realizado nas atividades socioemocionais, individuais, em grupo, onde o professor pode individualizar muito mais esse acompanhamento avaliativo do estudante, né? Nas atividades socioemocionais, nas atividades em grupo também. Então, é um instrumento que pode ser realizado nas habilidades cognitivas, práticas e socioemocionais. Uma coisa que é importante destacar é que o professor deve dar o feedback no momento adequado, né? De acordo com a tarefa, com a atividade, com a habilidade que está sendo desenvolvida, porque esse feedback vai ajudar muito no processo de ganho também das competências gerais e específicas por parte do estudante. Esse feedback ele pode ser, e muitas vezes utilizamos de forma descritiva, quando apenas vamos informar sobre a ocorrência do erro. Então, realizou um erro no movimento ginástico, ou numa jogada de uma modalidade coletiva, ou não entendeu uma determinada prática corporal e o professor apenas incide sobre o erro. Mas também esse feedback pode ser prescritivo, quando o professor informa ao estudante aonde foi o erro cometido e também orienta de como esse estudante pode acertar esse movimento, essa tarefa, essa habilidade. Então, o feedback pode ser descritivo ou prescritivo quando a gente fala no desempenho, na performance do estudante durante a realização da atividade. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você utiliza o feedback como instrumento avaliativo nas aulas de educação física? Se você já utiliza esse instrumento, deixa aqui nos comentários dessa dica como você utiliza o feedback nas suas aulas de educação física. Lembrando que esse feedback nas aulas de educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser um feedback muito mais direto, né? Concomitante à realização e à orientação da prática corporal. E aí, com o ganho, né, cognitivo desses estudantes ao longo dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, você pode fazer e pode utilizar esse feedback muito mais de forma terminal, conclusiva, né, para realizar um conceito daquela atividade que foi proposta. Tá bom? Então, essa foi a dica do canal de hoje, o feedback nas aulas de educação física. Se você gostou dessa dica e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se. Se você quer ser um membro do nosso canal, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer a inscrição. Tá bom? Agradeço por mais uma dica do canal e estamos juntos aí, sempre fazendo os melhores conteúdos para a educação física no contexto escolar.